Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Portal PEC. Nosso momento de compartilhar conhecimento com todos vocês, alunos, conveniados, tanto buscadoras de autoconhecimento que estão aqui no ao vivo, agradecemos, mas também os alunos que vão aprender através da videoaula, ou seja, dessa gravação. É com muito carinho que nós iniciamos a fala de hoje falando sobre comunicação. Especificamente, nós vamos falar sobre a expressão da alma. E quando eu falo de alma, eu estou falando daquilo que existe dentro de você. Então, o sagrado, né, o Deus que habita dentro de você, tem uma fala, tem uma expressão. E essa expressão, ela traz os resultados que você está tendo na vida financeira, profissional, relacional, familiar, afetiva, com seus filhos. Então, é um conteúdo muito rico para trabalhar aqui na Academia da Mente, que tem o objetivo nesse programa de fazer você treinar. Todo o conhecimento que a gente compartilha aqui dentro desse programa é despertar sua consciência e fazer você treinar comportamentos novos, atitudes novas, emoções novas, e conseguir uma coisa muito interessante, que é a sua autorrealização, que é a sua prosperidade na vida, abundância. Esse é o objetivo de treinar a mente. Então, hoje, especificamente, a gente encerra o mês de julho, e vamos entrar em recesso, ou seja, a escola, né, o portal, ele pausa em julho e volta no comecinho de agosto. Embora todos os nossos alunos e conveniados estarão respaldados com uma programação que nós vamos colocar lá no grupo, então vocês não vão perder essa conexão com a gente. Vai ter temas muito interessantes, como, por exemplo, como lidar com a ansiedade, estresse, temas que vão contribuir nesse período de recesso da escola. Hoje, eu peço permissão para vocês para subir aqui uma apresentação. Ela é curta, ela é estruturada, inteligente, só para tocar a sua alma. Só para falar assim, ó, existe algo aí dentro de você que precisa performar, que precisa transbordar. Então, eu vou subir essa apresentação, vou pedir para meu ponto de apoio aqui dizer se está aparecendo. Aninha? Tá sim, Kelly, tá aparecendo. Maravilha. Estamos conectadas então. Então, o Portal PEC aqui é abrir as portas do conhecimento para transformar a sua vida e principalmente fazer você se tornar uma pessoa melhor, um profissional mais performático. Hoje, o tema específico vai ser comunicação, a linguagem da alma. É uma extensão da penúltima aula que eu ministrei aqui como facilitadora, e eu quero que vocês reflitam aqui comigo. Tanto quem está no ao vivo, já comece a pensar. O seu corpo, sua expressão e os seus relacionamentos revelam o que de você? E você é o quê? Quem é você na fila do pão? E aí, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, o que o seu corpo transmite sobre você? E quando eu falo de corpo, eu falo do físico, né? Eu falo da expressão, eu falo de toda essa manifestação maravilhosa que você transmite. Eu quero trazer essa frase, eu quero que vocês anotem, porque ela vai ancorar o nosso treinamento de hoje. Não existe vida profissional separada da vida pessoal. Eu sei que confronta, né, muitas falas de pessoas que dizem assim, quando eu chego no meu trabalho, eu deixo minha vida e entro e esqueço de tudo, eu sou outra pessoa. A neurociência, ela vai contrariar essa consciência, essa fala, baseada em estudos, tá? Baseado em pesquisas. Então, não existe vida profissional separada da vida pessoal.
Existe uma única pessoa vivendo todos os seus papéis. Então, vamos entrar nessa jornada aqui, entendendo por que a neurociência, por que os estudos, né, falam que a gente tem vários papéis e a gente não consegue deixar, agora eu sou a Kelly profissional. Vamos entender sobre isso. Olha só, quem chega ao trabalho é a mesma pessoa que saiu de casa? O que vocês acham? Eu já dei um spoiler aqui. Muitas pessoas acreditam que conseguem separar vida pessoal, trabalho, casamento, filhos e finanças. Sim, dentro de um canal de consciência e sabedoria, a gente começa a se adaptar a essas condições. Então, agora eu estou no meu trabalho, agora eu estou dando uma aula. A gente interpreta um papel. Mas, porém, todavia, olha essa informação. Ela serve para você e para sua família, inclusive. Os seus colegas de trabalho. O seu cérebro, ele não funciona dessa forma que você acredita que consegue separar. O cérebro, ele tem um funcionamento diferente. Então, como é que funciona? Nós levamos para todos os ambientes, então, o cérebro, né? Ele faz esse movimento, ele não separa. Você leva para os seus ambientes suas crenças, seus medos, suas inseguranças, sonhos, dores, sua forma de amar e a sua forma de reagir. Então, o cérebro, ele não consegue discernir, agora eu sou profissional e agora eu tenho que ser assim. Teoricamente, a gente acredita que pode, né, construir isso, mas na assinatura comportamental, a gente leva o combo em todos os lugares que nós vamos. E eu chamo isso de assinatura energética. Assinatura comportamental, assinatura emocional. Você tem isso, seja numa reunião de negócios, seja numa reunião tática, estratégica, com a sua equipe, com os seus colegas de trabalho, ou seja, com o seu marido, esposa, família e amigos. Existe uma assinatura, e eu quero que você reconheça essa assinatura energética, porque você não leva apenas o seu currículo para o seu trabalho, você leva a sua história, e a sua história, ela soma um campo, que a gente chama de assinatura energética. Como que funciona isso? Né? Prestem bem atenção. Tudo comunica. Até o silêncio, até a ausência, até o excesso de dominância e controle que você quer transmitir na sua assinatura comportamental energética. A alma está aqui dentro. Quando a gente fala de alma, algumas pessoas falam, nossa, é misticismo. O que é a alma, né? Eu costumo traduzir que é esse campo sagrado, que é o Deus que manifesta quem você é, que é o que está dentro do seu coração. É uma essência invisível, que eu chamo aqui de assinatura energética. Então, a sua assinatura energética, ou a sua alma, esse sagrado, ele transmite de 3 formas. A primeira é através do seu corpo, como eu já disse. Ele demonstra quando algo precisa de atenção, que foi a aula que eu ministrei, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a gente tem qualquer patologia, qualquer manifestação física, gripe, sinusite, alergia, unha fraca, cabelo caindo, enfim, essas dor de cabeça, enxaqueca. O corpo, ele manifesta, é a comunicação da alma. Pode manifestar sinais relacionados, sim, ao estresse, ao cansaço, ao excesso de tensão. E aqui eu quero chamar bastante a atenção dos nossos alunos, principalmente do universo corporativo, e todos nós aqui que trabalhamos, que o tema central da comunicação hoje, nos últimos estudos, tem sido em relação à tensão. Você tensiona, né, uma emoção, e isso transborda no seu caminhar, na sua reação.
E eu quero te chamar a atenção para isso. Nós vamos olhar para essa tensão. Eu, por exemplo, compartilho com vocês que hoje, o cenário da minha vida, eu já falei na outra gravação, na outra aula, que o meu período de vida hoje, eu estou tensa. Hoje eu tenho a minha mãe acamada numa cama, num processo ali que eu chamo funil da vida, né? Ela está já num grau de demência, ela está já fragilizada, e eu vivo essa tensão há algum tempo. Então, a minha assinatura energética, muitas vezes, quando eu vou ao meu trabalho, quando eu vou dar uma palestra, ou quando eu entro no meu núcleo familiar, eu carrego esta tensão. E essa tensão, ela precisa ser regulada diariamente, porque a gente traz uma energia que vincula a esse cenário. Eu provoco você a pensar qual é a circunstância hoje que está passando aí na sua vida, ocorrendo aí no seu cenário, que provoca essa tensão em você. Algumas pessoas vão dizer, é falta de dinheiro, é o meu chefe que me pressiona e me estressa, são os meus funcionários que faltam, que reclamam, que nunca está bom. Cada um tem uma tensão. Outros vão dizer assim, a minha tensão hoje é porque eu brigo todos os dias com a minha esposa, com o meu marido. Eu provoco você a pensar qual é o tipo de tensão que está aí dentro de você, que está reverberando no seu corpo. É a primeira expressão da alma, o corpo físico. O segundo é a expressão. Então, como você tem regulado a sua energia, sua alma, sua assinatura, e tem transmitido através da forma como você fala, o tom de voz. Às vezes eu vejo numa reunião, né, com os meus líderes em empresas que eu caminho, a atenção na fala, mas não é relacionado ao problema do trabalho. Dá para perceber que aquela pessoa expressa uma mágoa, uma angústia, uma irritação através da forma como ela está se apresentando ali na reunião. Então, a gente precisa estar atento ao que a sua alma quer falar e aprender a regular isso, que é isso que o Portal PEC tem como premissa, sabe? A gente não quer que vocês fujam dessas situações, porque elas vão acontecer. Agora, como que a gente vai regular isso no trabalho? Como que a gente vai regular isso no núcleo familiar? Porque a terceira manifestação da sua fala está nas relações. E aqui eu convido todos os nossos alunos a perceber que a vida da gente é feita de conexões. Então, eu me conecto com meu marido, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus líderes, com os meus funcionários, com os meus colaboradores. Tudo é relação. Então, a sua comunicação, ela é reflexo dessas relações. E aqui eu convido você a pensar a maneira como você tem tratado ou se conectado com essas pessoas. Com seu marido, esposa, filhos, pais, seus colegas, clientes, com a sua equipe. Que tipo de relação você vem nutrindo, abastecendo, se ela está vinculada às tensões. Por que eu faço essa reflexão aqui com você? Porque a neurociência, que é o berço onde eu bebo de conhecimento, ela ensina o quê? Que o cérebro responde ao estado interno. Olha como é importante, né? A autoconsciência e a autorregulação. Que são práticas, são hábitos que você tem que desenvolver. Os nossos alunos, nós convidamos a não entrar na matrix operacional da vida. Sair dessa matrix, ter consciência, fazer meditação, oração, pausa, tabuleiro de consciência, o jogo da transformação.
o GPS, que é o guia de como vai ser a minha semana, focada na minha saúde. Tudo isso são processos para regular a nossa mentalidade, o nosso estado interno. Quando percebemos muito tempo, quando permanecemos muito tempo em tensão, o cérebro, seu cérebro, o meu e de todos nós, entra em modo de sobrevivência. Isso é como se o cérebro estivesse ficando enferrujado, né? Sobreviver e não viver. E aqui no portal eu convido vocês a viver e não a sobreviver, sob tensão. A gente precisa relaxar mais, deixar a vida mais leve, mais consciente. E para isso, a gente precisa entrar em outras portas, em outras formas de comunicação, de se relacionar com outras pessoas, de compreender o que a sua alma pede nesse momento. Porque aí sim você vai falar com a voz do coração, aí sim a sua comunicação ela vai ser mais verdadeira. E esse é o objetivo aqui hoje. Que você passe a falar com a voz do coração, entendendo o que tem no coração. E muitas vezes o seu coração está tenso, está carregado, está pesado. E tudo bem, né? Como eu compartilhei aqui, eu estou numa fase. Agora, não é sobre a fase, é sobre como eu lido com a fase. E isso não é fácil. Mas é possível, com protocolos de melhorias, fazer aí um processo de evolução. Porque é para isso que nós estamos aqui. Né? A Academia da Mente serve para isso, para a gente evoluir. Isso, essa tensão, o modo sobrevivência que muitos de nós estamos passando, principalmente nessa fase moderna, de muita informação, de muito conhecimento, de muito tudo, excessos, né? Pode afetar na sua paciência. Eu escuto as pessoas dizendo, eu estou sem paciência. Está vivendo no modo, o cérebro está vivendo no modo de sobrevivência. E é lastimável isso, viu? Porque a falta de paz é o que tá reverberando na sua alma. A tensão, ou o modo sobrevivência, mexe com a sua memória, mexe com sua criatividade, mexe com a sua escuta. O modo sobrevivência faz as pessoas não ouvirem o próximo. E foi a aula que a Ana, né, trouxe nos últimos módulos aqui de apresentação da mentoria. As pessoas não escutam, elas cortam, elas estão aqui ouvindo essa aula, mas estão no celular, mas estão assistindo televisão, estão conversando com o filho, com a filha. Elas não escutam. Então, é o modo sobrevivência do seu cérebro. Eu convido você a sair desse cenário. Não é fácil, mas é importante você entender que existem portas de consciências para você não transbordar essa comunicação. Então, mexe com a sua empatia. Você fica tão assim, sem noção do que está acontecendo com o próximo, não consegue se colocar no lugar do outro, entender, abraçar, sorrir, olhar. Isso é comunicação pura. Por quê? Porque o seu cérebro está em modo sobrevivência. Quantas discussões aconteceram porque você estava tenso, tensa, cansada? E não é porque o outro estava errado. Era simplesmente porque você estava tenso. Simplesmente porque o seu coração estava transbordando de irritação, de impaciência, de intolerância. E aqui eu convido você a pensar qual é a solução. Então, as pessoas não convivem apenas com o nosso comportamento. As dores internas, elas aparecem nas relações mais próximas. O que acontece dentro com o que aparece fora. Então, quando você tem dentro insegurança, e eu sei que alguns dos nossos alunos estão passando por esse estado, né, de se sentir inseguro com o trabalho, com o relacionamento, com o casamento, com os filhos, com as finanças, essa insegurança, ela está vinculada
por uma necessidade constante de aprovação. Vamos olhar para isso, tá? E no protocolo você vai poder mudar isso, ajustar, regular isso. Quando você transmite, a alma está transmitindo ansiedade e o seu cérebro está no modo sobrevivência, você fica ansiosa, ou seja, focada no futuro, né? A ânsia é sempre foco no futuro. E aí você transmite o quê? Pressa, tem paciência para ouvir ninguém. Nossa, tá bom, já acabou a raça. Sabe aquela coisa? Você percebe, né? É a sua assinatura energética. As pessoas estão percebendo, estão sentindo isso. Irritação e dificuldade de ouvir. Então, olha o que a sua ansiedade, o modo sobrevivência, está transbordando. O medo, para alguns que estão nesse cenário, né, de medos, é aquela pessoa que evita conversas importantes, que a gente chama de enfrentamento. E aí ela engole, né, ela fica fechada, ela fica travada. Isso é a comunicação que você está transmitindo para o mundo. Mágoas não resolvidas. Alguns de vocês têm essa assinatura aí nos dias atuais. Estão vivendo, né, dores, mágoas. Águas sujas do passado, de ocorrências. E as mágoas não resolvidas, elas normalmente têm respostas de defesa. Normalmente essas pessoas, elas são defensivas, sabe? Tá sempre bloqueadas. Excesso de cobrança. Cobra demais, tem que ser tudo perfeito, não pode errar, tem que estar sempre no controle, tem que ser do seu jeito. Transmite o quê? Um perfeccionismo consigo e com os outros. Se torna uma pessoa intolerante, né? E essa é a comunicação que você transmite por causa das suas dores internas. E elas aparecem nas relações marido, mulher, filhos, colegas de trabalho. A gente precisa olhar para essa comunicação, porque tudo está aqui dentro. E eu levo isso em todos os lugares. Por mais que eu tente separar, não, agora eu estou fazendo uma palestra. Isso vem comigo, é uma energia, uma assinatura que te acompanha. E olha só, anotem aí. Relembrando, né? Não é sobre eliminar essas emoções, as ocorrências, as circunstâncias. É inevitável que no quadro da minha mãe isso vai acontecer. Então não tem como bloquear isso. Tem como eu aprender a absorvê-las e a observá-las. Pessoas emocionalmente inteligentes que se comunicam, né, com a voz do coração em equilíbrio, são pouquíssimas hoje, por isso vocês estão aqui sendo treinadas para essa jornada, né, de evolução. Elas percebem os sinais. Sinais que dão no corpo, sinais com as pessoas que estão falando que você está chato, que você está intolerante, que você está nervoso, que você está nervosa, que você está irritada demais. Percebe os sinais. Você já é capaz, já está aqui há um bom tempo nesse portal, e comece a acionar esse dispositivo alerta. Atenção em você. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas nomeiam as emoções. Elas assumem responsabilidades, ou seja, não é sobre o outro, é sobre você. É você que está com o copo cheio, a sua alma que está reverberando mágoa, dor, ansiedade, irritação. Logicamente que tem a parte do outro. Nós não podemos dizer que o outro, 50% do outro, né, também tem dores internas, também está no cérebro de sobrevivência. Mas aqui a gente está falando sobre nós, né? Sobre você que está nessa plataforma de evolução, em busca de crescimento, em busca de equilíbrio, em busca de autorrealização e performance. Então, o seu 50% precisa aprender a nomear as emoções, assumir a responsabilidade. Sem culpa e nem desculpa. Então, é fazer aquilo que
precisa ser feito? As regulagens, as pausas, as respirações, as leituras, o estudo, que é o que a gente promove aqui. Tomar decisões, pessoas inteligentes emocionalmente tomam decisões conscientes. Conscientes sim, não, posso, não posso, dá, não dá. Pessoas com sabedoria, né? Então, é a expansão de consciência que eu convido vocês a exercitarem, principalmente na hora que a gente for rodar o protocolo aqui hoje. Porque a sua comunicação, ela pode ser incrível, ela pode ser a manifestação de Deus, de Jesus Cristo, de Buda, daquilo que você acredita como sagrado. Por que não para você e por que não você manifestar essa luz? Né? E principalmente mudar alguns comportamentos. O convite da academia é treinar para mudar comportamentos. Existem padrões aqui que a gente tem, né, todos nós temos, que precisam ser ajustados. Então, comportamentos como, por exemplo, procrastinação, você não faz o que tem que fazer, você fala uma coisa, faz outra, que a gente chama de incongruência, não toma a atitude de coragem, de força, de manifestação, comportamentos de falta de iniciativa, de comprometimento, de pontualidade. O objetivo é que a sua expressão, ou seja, que o seu comportamento transmita esse equilíbrio. E, logicamente, que não é nada fácil, né? Falar aqui é muito interessante, muito teórico, mas a provocação aqui é essa reflexão. Anotem aí. A cura começa quando paramos de lutar contra os sinais, as evidências, as circunstâncias, e começamos a ouvi-las. Para ouvi-las, você precisa acessar a sua alma. E para acessar esse sagrado, esse coração, você precisa de pausa. Eu convido você a fazer essa pausa. Passou 6 meses do ano de 2026. Eu te pergunto, quais foram as pausas que você fez até então? E para a gente melhorar nossa comunicação, a gente precisa respirar, parar, olhar de fora, dar uma afastada, para que a gente possa renovar essa comunicação. E é por isso que o Portal PEC vai entrar em recesso em julho, vai ficar em pausa, para ouvir a alma do negócio, a alma de cada facilitador especialista. A gente precisa desse movimento. Né? A expressão da alma, ela só expressa aquilo que você tem alimentado e nutrido. E se você não nutre a pausa, você está em modo sobrevivência. E se você está em modo sobrevivência, você vai só sobreviver, você não vai viver. E o convite aqui no portal é que é possível, sim, você se curar desse desequilíbrio humano, desse excesso tão cheio de coisas e não faz bem para a sua saúde mental, não faz bem para a sua performance profissional. Então, encontrar esse movimento é um convite que eu faço aqui para você. Tá? Nós passamos muito tempo tentando mudar o outro, as pessoas, né, as coisas ao redor. A gente quer mudar o marido, o filho, a esposa, os colaboradores. Mas a verdadeira transformação começa quando percebemos que somos a única pessoa sobre a qual temos o poder de escolha. Lembrem-se, o corpo dá sinais. Qual é o sinal que o seu corpo está dando? Há uns meses atrás, meu corpo estava manifestando uma má indigestão, refluxo. Eu comi um negocinho, nossa, sabe, vinha. E isso foi um sinal. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que a minha alma quer falar comigo. E se ela está transbordando essa indigestão, a minha assinatura comportamental está mostrando isso para os meus alunos, para os meus colegas, para os meus familiares. E aí vem a decisão, cabe a mim olhar para isso.
A comunicação revela os nossos estados internos. Eu te pergunto, como está o seu estado interno agora? Uma boa reflexão, né? Os relacionamentos refletem aquilo que cultivamos por dentro. Então, às vezes você fala, minha mãe é difícil de lidar, o meu chefe, nossa, é tão complicado, tão, né? E essa reclamação, ela é aquilo que você está cultivando aí dentro. Precisa olhar, né? Ouvir e mudar. Talvez a pergunta mais importante que eu quero trazer aqui para vocês hoje não seja como estão as pessoas à sua volta. Não quero que você olhe para o externo, eu quero que você olhe para dentro. Essa é a comunicação mais linda, plena, sagrada que você pode ter. Como eu estou? Se pergunte agora, escreva aí como é que de fato eu estou. Para que terminar essa aula, faça uma pausa. Né? Não saia aí já assistindo uma novela, fazendo a janta. Faz uma pausa. Ouve o que sua alma quer transmitir. Ela quer expressar. Porque quando uma pessoa encontra equilíbrio dentro de si, ela influencia positivamente a forma como vive, trabalha e se relaciona. E essa consciência que buscamos desenvolver aqui na Academia da Mente. Eu tenho certeza que está tendo várias viradinhas de chaves, se vocês estiverem atentos a essa consciência de hoje. Essa aula vai cair no RH da sua empresa ou vai cair aqui para os nossos buscadores, cada um de uma forma. Eu quero que vocês treinem a se observar, a pausa. A gente tem aqui no Portal PEC, quarta-feira, meditação, 5 minutinhos. Tem gente que não faz. A gente tem na sexta-feira o fechamento da semana com um tabuleiro de observação, né? O raio-x da consciência. Aí faz. E a vida está carregada, está pesada, está difícil, está complicado, não está fácil não, dona Kelly. Está tudo ruim, está tudo complicado, minha vida não é fácil não, estou zoada financeiramente, minha relação não está boa, meu filho me dá um trabalho, nossa, meu chefe é horrível. E aí não faz essa auto-observação, essa reciclagem. Então, a forma como você vive seus relacionamentos é, muitas vezes, um espelho da forma como você se relaciona consigo mesma. Consigo mesmo. Cuidar da mente, das emoções e do corpo não é apenas um ato de autocuidado. É uma maneira de construir relações mais saudáveis, decisões mais conscientes. Tem gente que erra muito nas decisões. Você olha e fala, ixi, VDM, né? Não sei se vocês sabem, os meus alunos sabem que o VDM é vai dar merda. Você sabe que aquela pessoa está tomando uma decisão incoerente. Olha de fora. Se ela tivesse essa autorregulagem no processo de raio-x, as decisões são mais congruentes. Então, eu convido você a despertar para esse caminho. E, principalmente, ter uma vida com mais sentido. Muitos de vocês aqui estão dando tiro no escuro, né? Minha mãe dizia, segue um tiroteio. Precisa criar um portal de consciência. E é por isso que a gente está aqui, para treinar. Então, falar de comunicação é falar sobre pausa, é falar sobre respiração, é falar sobre autocuidado, é falar sobre o passo a passo do cuidado com a sua saúde mental, emocional, física, espiritual. Falar de expressão da alma é falar sobre autoobservação, é sobre olhar o coração e entender o que Deus quer de você, é entender que se o seu cérebro está em modo sobrevivência, é hora da pausa, é hora de colocar aí um novo sentido. E nesse momento, eu convido vocês a rodarem um protocolo. Protocolo normalmente é algo que é para mudar a regra, o rumo do jogo. E aqui a gente tem o método IRT. Identificar,
O que pode ser melhorado na sua comunicação? Identificar que tipo de pausa você precisa fazer nos próximos dias. Identificar o que a sua alma está expressando. Identificar o que essa aula trouxe de significado para você aqui hoje. Ressignificar. Ressignificar é reconhecer que se algo está bom, vamos melhorar, vamos potencializar, vamos colocar luz, né, expandir. Se não está bom, financeiro, profissional, relacionamento afetivo, família, precisa colocar um novo significado. E isso não é fácil, mas nesse momento aqui a gente pode ajudar você a fazer essa expressão da alma. Ressignificar a sua assinatura emocional, comportamental e energética. Nós somos pura energia. Os seus olhos é energia. Quando você olha para alguém, você está transmitindo uma energia. Quando você sorri para uma pessoa, você está transmitindo a sua assinatura energética. Quando você abraça, quando você se expressa, você está mostrando o significado que tem aí dentro de você. Infelizmente, muitas pessoas estão mostrando sofrimento, dor, reclamação, imaturidade emocional, impulsividade dolorosa. E, logicamente, que eu não estou aqui para julgar, simplesmente para observar. E eu quero provocar você a fazer esse movimento de transformação. Vamos treinar para transformar. Isso é a Academia da Mente. Esse é o nosso propósito. Papel e caneta em mãos, agora é a hora do protocolo. Agora é a hora da mudança, né? Então, essa lâmina aqui eu vou mandar para vocês. Cada grupo vai ter esse método IRT. Porque como a gente está fechando o mês de junho, eu quero que o método IRT seja ancorado na vida dos nossos alunos, dos nossos associados, como uma prática. Toda terça-feira, você vai buscar um conhecimento, algo, e vai rodar um protocolo. Então, essa lâmina, ela vai ficar com cada um de vocês, e o objetivo é responder essas perguntas. Então, é identificar o que o seu corpo vem tentando te mostrar. Aí você vai responder. O que a sua expressão tem revelado sobre você? O que ela revela? Medo, insegurança, ansiedade? Ou não? Paz, alegria, felicidade, gratidão. Você vai identificar isso, tá? Como estão os meus relacionamentos? Tem conseguido namorar? Tem conseguido se conectar, conhecer pessoas novas, falar e ser entendida, entendido? Como estão os seus relacionamentos? Vamos identificar como está a sua comunicação, como está o seu cérebro, como estão as suas relações, como está a sua alma. Esse é o exercício do protocolo. O R de ressignificar. Vocês vão responder o que essa situação está tentando me ensinar. Problema financeiro? O que essa situação está tentando te ensinar? Riqueza? Muita abundância de dinheiro aí na sua vida? O que isso está querendo te ensinar? Muita felicidade? O que isso está querendo te ensinar? Ou muita tristeza, peso, dor, mágoa, dificuldade? O que isso está querendo te ensinar? Qual emoção eu tenho evitado sentir? Não vou sentir isso, não, melhor não. Não vou perdoar, não, viu? Quero mais que se lasque isso daí, eu não quero mais ter disso. O que você está querendo evitar? O que é essa emoção que você quer fugir? Onde preciso olhar para mim com mais honestidade
e com mais compaixão. Qual área, né, da sua vida a gente pode colocar aqui que precisa de mais sentido? Que precisa de mais propósito? Depois você vai responder com calma, tá? E transformar. Porque não adianta só treinar. Treinar é muito bom. Mas o jogo da vida é a pegada. Vamos transformar, vamos enriquecer, vamos prosperar, vamos ter sucesso, vamos ter felicidades, autorrealizações, conquistas. Essa transformação, ela é para todos nós. Pequenas mudanças internas geram grandes mudanças externas. Então, para as coisas mudarem, você tem que mudar. É duro, né, ouvir isso. Nossa, então, para as coisas melhorarem, eu vou ter que mudar? Olha, o seu 50%. Faz o seu 50%, e é cuidar de você. Cuida de você. Né? Aqui no portal a gente tem a premissa do GPS, que é o saúde é prioridade. Depois o treino mental, que é esse processo aqui de consciência. Então, se cuidar. Terceiro, regular, hábito de pausa, de respiração, de calmaria, todos os dias fazer o seu movimento de oração, de meditação. Cuidar de você. Ai, Kelly, não tenho tempo para isso, você não sabe como é a minha vida. Poxa vida, não? Como você vai transformar algo que você não consegue nem ter o poder de escolha de fazer esse movimento de 5 minutos de auto-permissão, de auto-merecimento, e cuidar de você, fazer uma hidratação, sei lá, qualquer coisa que seja faça sentido nessa transformação interna. Eu me comunico melhor. Então, quando você começa a fazer essas pausas, essas reflexões, a análise de consciência, terapia, que é o que a gente promove, né, na quinta-feira, o SOS terapêutico, pessoas fogem, né, de tudo isso e têm medo de se comunicar. Então, essa transformação, ela fica um pouquinho mais rígida para você. E a vida vai ser mais dura mesmo. Eu não gostaria aqui, enquanto especialista e facilitadora, que você continuasse nesse caminho. E o convite é, vamos melhorar a nossa expressão da alma. Vamos se comunicar melhor. Quando eu me relaciono melhor, pequenas mudanças internas geram grandes mudanças externas e eu passo a me relacionar melhor com as pessoas. Atrair pessoas melhores. Sair do padrão de atrair homens, funcionários, chefes, amigos tóxicos. Sabe aquela relação pesada, difícil, intragável? Começa a fazer algumas mudanças dentro desse padrão que eu falei para vocês. Saúde é prioridade, treinar a mente é prioridade, regular as emoções é a sua prioridade, fazer uma terapia, um processo de autoavaliação. Tudo isso vai melhorar a sua vida. É a transformação aqui que eu quero gerar, né, fazendo essas provocações e reflexões no dia de hoje. Já que hoje é um dia de fechamento, né, o nosso último dia de aula aqui, depois voltamos em agosto, é um momento de você começar a exercitar. Então, quando pequenas mudanças internas geram grandes mudanças externas, você começa a trabalhar melhor, prosperar mais. É incrível isso. Né? Eu sou prova viva de que isso realmente é fato. E eu tenho centenas de alunos, clientes, que passam por esse método IRT aqui, em uma outra configuração, mas que trabalham melhor, as relações melhoram, dinheiro melhora. Faz os seus 50% nesse método IRT. Eu desejo que você, de fato, viva melhor. Que o seu cérebro pare de ficar na sobrevivência enferrujado, quebrado. Que a sua alma transmita leveza, paz, porque é o que você merece. Só que a minha provocação aqui é, será que tá assim mesmo? Eu, depois que terminar essa aula aqui, já vou rodar o meu IRT para observar o que eu tenho que fazer de melhor, o que eu tenho que mudar. Para fechar a nossa conversa, sexta-feira, faz o seu tabuleiro de consciência.
de tudo aquilo que você colheu nessa semana, sabe? Observe o seu plano de melhoria e me ajude, né, a fechar esse encontro aqui com a palavra que reverberou aí no seu coração. Que comunicação você pode trazer para mim no fechamento dessa mentoria que transmita a consciência que você teve hoje? Coloca aí no chat para mim a palavra que definiu esse encontro aqui para você. Pode ter sido despertar, autoconhecimento, desenvolvimento, consciência, libertação. Cada um vai ter aí uma palavra que define essa jornada que nós tivemos aqui, falando sobre a expressão da alma, como o seu coração se comunica. Escreve para mim, chat, essa palavra. Eu vou voltar aqui para ver a carinha de vocês. E para ver a expressão da alma de vocês. Como vocês estão expressando tudo isso. Com um sorriso, com tristeza, com peso, com dor. Deixa eu ver aqui. Confiança. Expandir a consciência. Autocuidado. Muito bom. Nossa, eu não li de alguém aqui. Ou seja, a comunicação que a sua alma está transmitindo nesse momento é o que você acabou de escrever. Então, minhas amadas que estão aqui no ao vivo, os nossos queridos e queridas alunas que vão performar a comunicação, alô, descoberta da minha transformação. Eu tenho certeza disso, Lô, com certeza, toda essa jornada aqui de consciência, de treino, não é para todo mundo mesmo, não é todo mundo que quer fazer 1% de transformação, não é todo mundo que quer cuidar da saúde, não é todo mundo que quer pegar a melhor receita e aplicar e fazer, não é todo mundo, é 1%, que você seja esse 1%, sabe? E acredite que prosperar é manifestação da alma. E enriquecer é a manifestação do poder que tem aí dentro de você. E eu volto a repetir, eu e a Ana somos um canal aqui, né? Nós também estamos na jornada, nós também estamos, né, no processo de evolução. Mas do que eu posso contribuir na aula de hoje é dizer que a sua comunicação pode melhorar, a nossa expressão pode melhorar. Com um belo sorriso, um belo abraço, com uma palavra de força. Então, é com sentimento de gratidão e eu espero que a sua alma transmita e expresse o melhor que você tem. É com sentimento de gratidão que eu finalizo a aula de hoje. Eu vou fechar essa gravação e vou me colocar aqui à disposição para os nossos alunos, né, que estão no ao vivo, e nos colocar, enquanto facilitadoras do portal, essa escola de autoconhecimento, autodesenvolvimento e inteligência emocional, ficar à disposição de todas vocês até sexta-feira. Nós estaremos aqui presentes, firmes e fortes, e depois para uma pausa e retornamos em agosto. Mas, porém, todavia, vocês terão uma programação maravilhosa, tá bom? Finalizo o dia de hoje. Muito obrigada, boa noite a todos. Uma boa aula aí para quem for assistir. Eu vou finalizar essa gravação e me colocar aqui à disposição para uma conversa, para quem tiver dúvida, para quem quiser